Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que nos acompanha. Mais uma semana aí, eu junto com o Stefan, com a Laura e com o Rodrigo essa semana para falar um pouquinho sobre o mercado de pecuária e o mercado de grãos. Pois bem, eu acho que não dá para a gente começar esse podcast sem falar primeiro do relatório de oferta e demanda que o USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, divulgou na última sexta-feira, dia 12 de julho. Só antes de a gente entrar um pouquinho mais dentro dele, eu gostaria de comentar só os números de exportação que saíram ontem, né, de exportação semanal, reforçando o sentimento daquilo que a gente já viu durante o primeiro semestre como um todo e que continua a ver em julho. Provavelmente a gente vai ter em julho aí a maior exportação de carne bovina da história do Brasil, tá? A gente está estimando aí hoje, a Grifato estima entre 220 a 221 mil toneladas, isso considerando, obviamente, uma queda sazonal e natural que acontece na terceira e na quarta semana do mês. Então, a gente já está esperando que isso venha acontecer, e mesmo com essa queda projetada, a gente observa que temos potencial para exportar mais de 220 mil toneladas durante esse mês de julho 24. Bem, e aí, olhando justamente para isso, né, a gente vai poder comentar um pouquinho sobre os números do USDA, que foram divulgados ali na última semana, de oferta e demanda, e que me chamaram bastante atenção algumas revisões que foram feitas, tá? A gente pode entrar em detalhes aqui e falar, obviamente, da redução da produção, da expectativa de produção argentina, ou então do aumento da expectativa de produção australiana, mas, de maneira geral, o USDA revisou sua estimativa de produção para cima, né? Então, eles esperavam 60,3 milhões de toneladas em 2024 e agora esperam 60,7, ou seja, 400 mil toneladas a mais, sendo que, basicamente, os maiores contribuintes para esse aumento de produção aí, nesse caso específico, de produção, né, não olhando para outras, foram Brasil e China, tá? Então, você pega aí, a expectativa de produção brasileira aumentou em 140 mil toneladas, eu achei pontuando isso, e a China, o USDA projetando mais 100 mil toneladas de aumento de produção. Com esses números, o SDA projeta um crescimento da produção brasileira de 3,7%. Isso entra um pouco. Assim, a gente tem várias fontes, né? O SDA não utiliza, não tem como referência os números do IBGE. Nós aqui da Agrifato utilizamos a referência do IBGE, né, para todos seguir um padrão até de estimativa. E na nossa visão, o que a gente espera de crescimento para a produção brasileira hoje está na casa de 8,7%. Então, a gente tem um número, percentualmente falando, bem acima do que o próprio USG estima. Que na nossa visão faz sentido, né? Você pega os números desse primeiro semestre, a gente está falando de um crescimento de quase 20% no abate. Então, você tem aí uma produção que alavancou muito durante esse primeiro semestre, e mesmo que recue durante o segundo semestre, é difícil que a gente vá para um número de 3,7% só de crescimento. Então, por isso que a gente mantém essa estimativa, mesmo com o SDA falando só no crescimento de 3,7%. E entrando no caso chinês, né, que aí seriam 100 mil toneladas a mais, esse ainda é o maior volume da história, tá? A China continua a expandir a sua produção de carne bovina. É o intuito do próprio governo chinês, mas agora enfrenta o problema de demanda, né? Você começa a ter preços muito baixos. O preço da carne bovina lá na China atingiu o menor patamar dos últimos 6, 7 anos, né? Desde 2016, 2017, a gente não via preços da carne bovina tão baixos por lá, assim como o preço do boi gordo lá chegou a bater, se eu não me engano, em torno de 50 a 55 dólares a arroba, e, consequentemente, a gente olha para isso e vê que o excesso produtivo, junto com importações muito intensas, não houve uma redução de volume de importação por parte da China, a gente começa a ver justamente isso, esse quadro de excesso de oferta. E aí, olhando da parte já para o consumo, acho que o grande destaque aqui, mais uma vez, vai para a China, porque o SDA reajustou basicamente quase todos os outros países para baixo no seu padrão de consumo e jogou a China aumentando o seu consumo, né, de carne bovina de 11,1 milhões de toneladas para 11,6. Foram 550 mil toneladas a mais do que eles estimavam no último relatório. Isso me chamou a atenção, mas já era um ponto que a gente já trouxe no relatório de mercado externo lá de abril, quando o AG divulgou seus primeiros dados de oferta e demanda. Então, a gente acreditava que estava muito baixo diante dos números já de importação muito intensos da China. A China continuava importando muita carne bovina e os números do USDA não conversavam com isso. Então, eles trouxeram um reajuste de consumo e de importação. Se a gente pegar o número de importação da China, foi reajustado em quase 13%. Se antes eles estimavam que a China diminuía a sua importação em 2024, agora eles esperam um crescimento, e não é um crescimento qualquer, é quase 320 mil toneladas a mais.
Então, é um crescimento muito robusto da expectativa de importação da China. A gente aqui também espera um crescimento da importação, a gente já vinha pontuando justamente isso. Não fazia sentido esse número do USDA e agora eles ajustaram. E quem vai oferecer carne para a China? Basicamente, houve um reajuste também na exportação global de carne bovina, com o Brasil liderando aí. O USDA estimava antes um crescimento de 30 mil toneladas para a exportação brasileira em 2024. E agora eles reajustaram o nosso número e reajustaram bastante, né? 370 mil toneladas a mais. E agora eles esperam um crescimento de quase 13%, né? Em comparação entre o ano de 2023/24 para a exportação brasileira de carne bovina. Você vai ter um crescimento australiano também, mas 85 mil toneladas, bem mais comedido. Um crescimento da exportação argentina também. Mas o que chamou a atenção foram justamente esses números, tá? Então, um aumento das importações barra consumo de carne bovina na China, pelo menos na estimativa do USDA, e um aumento na exportação barra produção também brasileira de carne bovina, justamente para as contas começarem a fechar nessa tabela de oferta e demanda. A gente detalhou mais sobre esse assunto lá no nosso relatório mensal de exportações de carne bovina que saiu, se eu não me engano, agora na segunda-feira. Então, o relatório já está lá. Se quiser ter acesso a mais detalhes para a gente comentar, até para pontuar e indagar sobre alguma coisa, todo o conteúdo está lá disponível. Mas esses números me chamaram bastante atenção. Você vai ter ali outros que podem ser melindrados, digamos assim. Mas esses números foram o que mais me chamaram a atenção aí no comparativo entre os relatórios. E a gente já finalizando essa parte, digamos assim, de exportações, de oferta e demanda, acho que já dá para trazer um pouquinho sobre o que está acontecendo no mercado, e aí eu vou chamar a Laurinha para falar com a gente aí sobre mercado do boi, preço, reposição, Laurinha. Eu acho que o que você tem visto aí que tem mais chamado a atenção. Olá, Iago, obrigada. Parabenizar primeiramente os pecuaristas aí, né, e todos que trabalham no setor que estão nos ouvindo. Ontem, dia 15 de julho, foi dia do pecuarista, então a gente sabe que não é um trabalho fácil, né, dia a dia e sol a sol, mas é um trabalho com certeza muito bonito, né, que alimenta. E ontem a gente estava até fazendo as contas, né, o que o Brasil produz de carne conseguiria alimentar perante o consumo médio do mundo, né, cerca de 1,4 bilhão de pessoas. Então, realmente, a gente tem um posicionamento muito grande, né, no mundo, a gente é muito relevante para o mundo como um todo. Parabenizar aí todos que contribuem, de certa forma, para isso acontecer. E falando em mercado, a gente tem visto aí mais uma semana de valorização para o boi, né? A gente tem visto cada dia mais o CPEA se firmar próximo de 230. A gente está falando aí em oscilação entre 227, chegou a bater 228, ontem veio a 226, mas está aí nessa média de R$ 227, o que representa para nós uma valorização na última semana de 0,6%. Então, o mercado continua aí apresentando um clima um pouco melhor, né? Mas nós já estamos vendo que esse movimento já está um pouco cansado, né? São Paulo começou essa valorização antes, né, do que os outros estados. A gente viu isso começar a reverberar aí tem mais 2 semanas, basicamente, né? Então, desde que iniciou julho, a gente tem visto realmente os outros estados também demonstrarem essa valorização, mas a gente tem percebido que não tem tido tanta força mais para ir com preços além disso. E a bolsa está acabando reagindo com isso também, né? Então, a gente tem observado aí uma queda, né, uma desvalorização nos preços da bolsa, que tem andado de lado já há um tempo, né? Mas hoje, por exemplo, né, a gente está aqui dia 16/7, nós estamos vendo o contrato de julho a 232,90, o agosto 236,40, o setembro 238,85, né? E lembrando aí que o setembro, por exemplo, chegou a atingir 200 e próximo de R$ 242 para arroba. Então, recuo de quase R$ 4, né? 3 e pouco aí. E está andando nessa janela já tem um tempo, de fato, mas o que nos chama a atenção, né, é que o ágio, ou seja, a expectativa de preços para o futuro, ela tem reduzido. Tem reduzido por 2 pontos principais, né? Primeiro, porque o preço no físico está melhorando, e segundo, porque os preços na B3 também estão passando por um processo aí de desvalorização. E por que esse processo de queda na B3 tem acontecido, né? Por que se no físico está subindo, na B3, já que a B3 representa a expectativa de preços futuros, baseado no mercado físico, né, os preços da B3 e do mercado físico, eles têm que se convergir lá ao final do contrato. Se no físico
o cenário está um pouco mais otimista, por que que na B3 nós não estamos vendo um movimento parecido, né? E aí são algumas questões. Primeiro, um cenário de oferta mais abundante no segundo semestre, talvez do que o mercado acreditava quando estava falando em preços mais altos. E aí o outubro é um ponto que chama atenção aqui para a gente, porque o outubro, ao dia 16 de abril ali, a gente viu ele bater próximo ali dos 250, né? Atingiu, na verdade, um pico de 251,55. E hoje a gente está falando no outubro a R$ 244. Né? Por que que isso tem acontecido? Por que que essa desvalorização tem acontecido? Primeiro, as margens do confinamento estão muito interessantes, né? Então, esse é um ponto. A gente está vendo aí as margens do confinamento hoje rodarem na casa de 4%. A gente pegou aqui, né, uma margem bruta do confinamento paulista, quase 5%, na verdade. Então, margens muito interessantes estimulam os pecuaristas a colocarem boi no coxo, o que nos traria lá na frente uma maior oferta de animais. Então, esse é um ponto, né? Então, de realmente oferta mesmo. E o outro ponto é em relação a dólar, né? A gente viu o dólar bater aí próximo dos 5,70, agora a gente está falando um dólar próximo de 5,40, então essa redução do dólar impacta também na pecuária, tanto fazendo com que a nossa carne não fique tão mais barata, né? A gente está com uma carne de fato muito barata e tudo, mas o dólar ele influencia, né? Então, quanto mais alto o patamar do dólar, mais favorece a nossa competitividade perante o mercado internacional. E um outro ponto também é que auxilia na remuneração da indústria, né? Então, sobra mais espaço para a indústria e passar preços melhores para o pecuarista. Então, esses dois fatores em conjunto, né, principalmente aí que eu acredito, tem feito com que esse ágio, essa expectativa de preços melhores para o futuro reduza. Então, ao final de abril e também ali em maio, a gente chegou a ver, né, um ágio em relação ao mercado futuro, quando a gente estava com os preços do físico mais baixos, bater de 13,4%. Agora, esse ágio está na casa de 7,4%. Então, uma redução da expectativa, do otimismo em relação ao futuro. Quanto lá no futuro o preço do boi vai estar mais caro frente ao que a gente tem hoje. Na minha visão, a gente tem espaço para uma valorização, sim, ao final do ano. A gente já tem falado aqui em vários podcasts, né, em relação ao risco do agosto, que tem ficado cada ano que passa mais eminente aqui para a gente. Então, se o boi desvalorizar e desvalorizar muito agora em agosto, né, a gente provavelmente tem uma dificuldade maior para atingir preços melhores, mas eu falaria num outubro, perdão, podendo atingir aí R$ 250 por arroba. Eu estou, inclusive, esperando os preços aí acima de 247, 248, para pensar em alguma ferramenta de proteção, justamente porque eu acredito que o mercado futuro para outubro tem potencial para estar melhor até do que a Bolsa está falando, né? A Bolsa está falando hoje no boi de 244 para outubro. Eu acredito que pode ir mais sim, mas obviamente vai depender principalmente dessas margens do confinamento, né? Se estiver muito estimuladas e tiver uma oferta muito grande de boi ali em outubro, o mercado acaba não tendo tanta força para subir. Então, acho E que é só para, isso, né? Laura, só para apontar para quem nos ouve também, assim, a margem do confinamento está estimulada perante as condições atuais que o mercado oferece, né? Então, você olha para o preço futuro, você olha para o preço do mercado, você olha para o custo da diária, e aí você toma a decisão, o confinador vai tomar a decisão baseada olhando para isso. Porém, não há garantia de que o preço lá em outubro será esse 244,30 que está agora, e, consequentemente, essa margem não é garantida, a não ser para quem trave. Então, esse é um ponto também que a gente gosta sempre de ressaltar. Se o confinador está vendo essa oportunidade agora e está confinando, olhando e travando seus animais, show de bola. Ele não vai ter um prejuízo lá na frente caso o preço caia. Mas, se ele está olhando a bolsa, né, a B3, como não como uma ferramenta, mas como um indicador de certeza, ele não vai ter, obviamente, essa margem. Ele pode ser, ela até pode ser que garanta alguma coisa de referência, mas pode ser que a gente veja uma queda de R$ 10, como a gente pode ver R$ 10 de aumento de preço. Então, acho que é sempre bom salientar sobre o poder que a B3 tem, né, que a gente vê quando a gente olha para os preços futuros, de determinar se trava ou não os seus animais.
e olhando justamente para previsibilidade, um pouco de prudência, principalmente para o confinamento, que é uma atividade de alto risco, que o animal, a cada dia que ele fica, ele gasta no mínimo mais 14, 15 reais por cabeça, né? Então você tem aí um custo que é preocupante e é uma atividade que é realmente maior, de maior risco. Então a gente sempre pontua aqui para o confinador ficar de olho nessas travas, nessas margens, para justamente se explorar disso, para não ficar, obviamente, como aconteceu lá em 2021. E olha que eu estou batendo na madeira, mas a gente sempre tem um risco de acontecer um problema sanitário, um problema zoossanitário. A gente não resolveu aquela questão do bloqueio automático da produção para a China por conta de um caso de cefalopatia de bovina atípica. Então, isso pode acontecer de novo, é um risco que é inerente à pecuária, pelo menos no momento atual, à pecuária brasileira. Então, a gente tem que sempre ficar de olho também nesses pontos, porque, obviamente, se você tem um problema como esse, ou sanitário, você vai ter uma queda de preço. Porém, se você está travado, isso não se torna um problema tão grande assim para você, porque você já está travado. É isso, eu só gostaria de pontuar isso justamente para reduzir essa pressão, digamos assim, sobre a necessidade de trava ou não. Não, Iag, seu comentário é muito pertinente, né? Até porque hoje a gente não precisa diretamente travar o boi, né? Ou garantir essa margem, ou ter uma previsibilidade dessa margem com a trava, de fato, do preço do animal comercializado. O pecuarista pode comprar um seguro. Então, hoje, com essa margem que você tem na atividade, né? Olhando os custos atuais e olhando os preços futuros, tem espaço para comprar um seguro. Paga ali R$ 3 no seguro, R$ 4 no máximo, né? Um seguro, e você garante seu preço mínimo. Então, você sabe que pelo menos prejuízo nessa operação você não vai ter. E aí, se o preço subir mais além desses 244, você consegue, né, aproveitar essa valorização também. Perfeito, perfeito, exatamente. Eu acho que é sempre bom ficar atento nessas ferramentas. A gente pontuou bastante sobre elas aqui, né? Pontuou sobre a prudência de se fazer ou não as travas. Mesmo com o mercado, a gente tem pontuado justamente sobre a virada de ciclo e tudo mais, mas é sempre bom. A gente ainda está inserido dentro de um contexto que há muito descarte de fêmea ocorrendo ainda, e o rebanho brasileiro, mesmo tendo recuado no comparativo anual, ele ainda é grande e tem estoque para a gente abater. Acho que é isso. E aí, já vou passar a bola para o pessoal de grãos. Stefan, Rodrigo, fiquem à vontade para trazer o que está acontecendo aí no mercado de milho e soja. Bom, turma, grãos aí também tem novidades a respeito do SDA. Acho que o Rodrigo vai abordar um pouco mais, né, o relatório mensal que traz aí as projeções, as estatísticas sobre o contexto dos players e também o contexto global de oferta e demanda para as principais commodities, né? Mas acho que só para salientar, né, foi um relatório que não trouxe ali grandes modificações perto do que estava previsto, né? As revisões de demanda, principalmente do lado norte-americano, que é o país agora que está aí no foco do mercado pelo desenvolvimento de safra. E foi um relatório que, na nossa percepção aqui, um relatório considerado neutro, mas reforçando aí um viés de baixa, um viés aí que os preços em Chicago vêm desenhando aí a trajetória das últimas semanas, né? E principalmente aí a última semana foi bem sangrenta em Chicago. Essa semana também começou de certa forma bastante pesada, né? Mercado aí avaliando clima nos Estados Unidos ainda positivo, né? Refletido nas condições de lavoura de soja e de milho que saíram na segunda-feira. Tanto soja quanto milho, lavouras em boas e excelentes condições, tiveram uma manutenção ali na casa de 68%. Era esperado um pequeno incremento de um ponto percentual, mas veio ali uma manutenção em patamares muito elevados e que dá aí reforça aí o tom de percepção sobre uma boa safra norte-americana. Demanda dos Estados Unidos ainda continua muito fragilizada, né, pelos dados de exportação, então continua não desempenhando aí vendas de safra futura, quanto vendas aí da safra passada. Então, esse ponto que acho que é o que fica aí na principal percepção aí das revisões do SDA, a elevação de estoque nos Estados Unidos, ela é uma conjuntura já dada como certa e provavelmente essas quedas mais expressivas de Chicago já vêm precificando esse cenário. Por mais que ele aconteça em próximas revisões do SDA,
talvez o trade aí, né, o movimento de Chicago do dia seja mais relacionado aos intervalos ali, ao que foi colocado como percepção dos analistas, mas não em cima, talvez, do cenário fundamental que ele vem se desenhando aí já, pelo menos aí, né, de forma mais intensa esse ano, mas colocada aí em prática desde o ano passado pelos preços de Chicago, que vem renovando aí mínima atrás de mínima. Acho que dos últimos 6 pregões, 5 pregões foram renovando mínimas, principalmente o contrato que referencia aqui o Brasil, né, o março 25, ele atingiu aí a casa de 10,6 dólares por bushel. A gente há 3 semanas atrás tinha esse contrato acima de 11 e o mercado vem sentindo esse peso, né? Outros fatores aí que vêm precificando também, né, influenciando um pouco na conjuntura de dólar e também nessa precificação de Chicago foram tão fatores aí relacionados a cunho político-econômico, né? Principalmente aí acho que o que chama mais atenção foi o que aconteceu no final de semana nos Estados Unidos, né? O atentado à vida do candidato e ex-presidente Donald Trump, né? Isso já foi retratado aqui no podcast que em 2018 China e Estados Unidos figuraram aí uma guerra comercial que resultou em preços de soja muito bons aqui no Brasil por uma elevação de prêmio, mas em Chicago os preços ali tiveram um movimento de queda bem expressivo. Esse é um fator que entrou aí que já está no radar do mercado, de alguma forma já vem sendo precificado, né? Se de fato vai acontecer, aí tem outras considerações a serem feitas, mas é fato que o Trump dispara aí nas questões de preferência do eleitor, na questão da corrida presidencial, já é dado aí em alguns contextos a vitória dele, né? Não há como reverter depois desse fato que aconteceu. Outros fatores que entraram aí no radar dessa semana, desempenho da economia chinesa, o PIB da China, que era esperado para o segundo trimestre, um crescimento de 5,1%, ele veio um crescimento de 4,7% e deu uma frustrada de forma generalizada em todas as commodities. Commodities minerais, commodities energéticas, commodities do agro. Então, esse foi um outro fator que pesou bastante no mercado. Só que, ao mesmo tempo, né, a gente tem essa semana o Congresso do Partido Comunista lá na China, né, é um dos congressos mais esperados, aí, o Congresso Anual, e que ele sempre traz novidades aí de cunho político, econômico, e é esperado, principalmente aí, uma injeção de estímulos financeiros e que isso pode começar a trazer aí tende a refletir aí no médio prazo em estímulos econômicos e potencialmente aí isso de forma indireta acabar influenciando o comportamento também de preço das commodities. O ponto é, né? Quando a gente olha esse cenário de Chicago bastante pesado, os fundos estão extremamente vendidos, né? Já estão aí até numa posição excessivamente vendida. Isso abre possibilidades de correção, né? Alguns fatores aí, potencialmente alguma mudança estrutural no mercado de soja de curto prazo, começar a aparecer compradores para a soja norte-americana, porque está ficando muito barato também a soja dos Estados Unidos, começa a entrar já num patamar de competição com a soja brasileira, e nesse momento que a gente tem aí, né, um mercado ainda comprando bastante soja brasileira, isso é refletido nos números de exportação que sai semanalmente aí no nosso relatório. A gente tem o mercado aí com a colheita de milho em andamento e esperando ainda, né, uma abertura logística aí de alguns portos, de algumas regiões, para dar fluidez às exportações de milho, que estão sim num comportamento aí em relação ao ano passado mais atrasados, né? Até então, né, o número aí do SECEX reporta praticamente 850 mil toneladas embarcadas esses primeiros 10 dias aí do mês de julho. As projeções colocam um número de embarque próximo de 4 milhões de toneladas e ele é
inferior aí, esse programa de exportação vem engatinhando em relação ao ano passado, sentindo a falta da demanda externa e principalmente aí da China, que esse ano tem um mercado aí mais confortável de oferta. Tem abertura do mercado argentino para exportações de milho da China. A China teve safras grandes de milho, principalmente a safra do ano passado. Tem um conforto de oferta a nível de Estados Unidos, a nível de Brasil, por mais que tenha essa questão política entrando aí num caminho paralelo, né? Acho que tem que tomar atenção aí, o que pode trazer talvez alguma sustentação é o mercado de trigo e o milho no leste da Europa, né? Esse sim vem tendo aí alguns problemas um pouco mais significativos em relação à evolução de safra, percepção sobre a safra, mas não é nada que vai mudar a configuração do mercado de forma significativa, ou seja, é a oferta se sobrepondo à demanda. E aí queria passar para o Rodrigo o que ele tem visto aí de movimentos. Bom, vamos lá, Stefano. Apenas cumprimentar aqui de início os ouvintes que acompanham a nossa reunião semanal. Bastante volatilidade, bastante movimentação em Chicago, né? Nós tivemos a divulgação na última sexta-feira, dia 12, do relatório de oferta e demanda agrícola mundial por parte do USDA. Trouxe ajustes pontuais, né? E ajustes, no caso da soja, corrigiu para baixo os estoques finais norte-americanos da oleaginosa nas últimas duas temporadas, 23, 24 e 24, 25, né? E apesar disso, nós tivemos uma continuidade de queda em Chicago das cotações da commodity. Ainda falando da soja, referente ao último relatório WASDE, chamou atenção foi em relação à China. Um ponto é que o USDA ele elevou as importações chinesas de soja em 23, 24, em 3 milhões de toneladas, no comparativo com o boletim de junho, e isso refletiu sobre os estoques finais chineses da oleaginosa, né? Então, o mesmo incremento para as importações ele foi refletido nos estoques finais, tanto em 23, 24, quanto em 24, 25. Para o milho, nós tivemos também alguns ajustes pontuais. Para Brasil, uma manutenção das estimativas. Para Estados Unidos, um incremento de oferta, né, em 24, 25, para a nova temporada. E no mundo também, um pequeno ajuste positivo. Só trazer o número exato aqui para Estados Unidos, que a oferta foi reajustada novamente acima de 380 milhões de toneladas, né? Então, o maior produtor mundial do cereal, o USDA colocou a oferta em 24, 25 em 383,56 milhões de toneladas. Então, um fator bastante importante que também vem refletindo nas cotações do cereal em Chicago. A oferta no mundo também foi elevada, né? Então, em junho, ela estava estimada em 1,220 bilhão de toneladas e passou para 1,224,79 bilhão de toneladas. Isso é a oferta a nível mundial. E com isso, nós tivemos toda essa movimentação em Chicago, né? No comparativo semanal, se a gente observa de sexta a sexta-feira, né, o fechamento de 5 a 12 do 7, nós tivemos aí desvalorizações superiores a 5% para os futuros do grão e farelo de soja, e no caso do milho, desvalorizações superiores a 2%, né? Começando com a soja aqui, contrato novembro 24, que é o mais ativo, né, o mais líquido em Chicago, que representa a entrada da safra norte-americana, negociando abaixo dos 10,50 dólares o bushel. Na tela agora, às 10h50 da manhã, negociando a 10,40 dólares o bushel, né, em clara tendência de baixa, sobrevendido. No curto prazo não temos referência de suporte gráfico, né, e analisando isso saem nossos relatórios, vai sair mais especificamente aqui no Fato Agrícola hoje à tarde. A gente observa o número de contratos em abertos, tanto em futuros quanto em opções, e o que chama atenção na soja novembro é a, a elevada quantidade, né? O strike que tem mais opções de venda em aberto é no 10 dólares o bushel, então pode ser uma referência aí para baixo para esse vencimento em questão. O milho, o setembro, negociando abaixo dos 4 dólares o bushel, na tela agora 3,93, também em clara tendência de baixa. O dezembro,
que representa a entrada da safra norte-americana de milho, negociando levemente acima dos $4 o bushel, 4,05 na tela agora, para ser mais exato. E em linha com esse movimento de baixa, né, também na última sexta-feira nós tivemos a divulgação do report, né, do CFTC, trazendo o posicionamento dos players de mercado, e os fundos de investimentos, eles renovaram o recorde histórico na ponta vendedora, tanto para o milho quanto para o grão de soja. Para o milho, essa posição atual é de menos 353.983 contratos, contabilizando futuros e opções. Nessa posição também ela diz respeito até o dia 9/7, apesar do relatório ter saído na última sexta-feira. Para a soja, para o grão de soja, o saldo recorde vendido é de menos 172.605 contratos, também contabilizando futuros e opções. É uma posição bastante relevante na ponta vendedora, como o Stefano comentou, pode trazer alguns repiques, né, de preços ainda. A gente está em mercado climático norte-americano, em julho, agosto, né, setembro, mês de setembro e outubro, que começa a colheita de soja e milho nos Estados Unidos, então a gente tem essa janela, acredito que até meados do final de agosto, podendo ter um repique de preços com essa posição relevante na ponta vendedora. Agora sim, trazendo para Brasil, B3, no dia de ontem, dia 15, nós tivemos a liquidação, né, o encerramento do contrato julho, né, o N24 na B3. O setembro já era o mais líquido, né, o que vinha sendo mais negociado. Na tela agora, negociando a R$ 58,05 a saca, também em tendência de baixa, no curtíssimo prazo lateralizado, mas se a gente analisa aqui o gráfico diário, ele também está em tendência de baixa, né? A mínima atingida para a série U24 desde que iniciaram as negociações foi R$ 56,83 a saca. Essa mínima foi atingida recentemente, no dia 8/7, e é o principal suporte de preços para o ativo no curto prazo. Para cima, o CCMU 24 ele pode corrigir, né, analisando aqui graficamente, até os 59,06, 59,32, tem alguns pontos relevantes. E aqui, mercado físico, milho Campinas, indicador CPE no dia de ontem, veio cotado a 56,35, cenário de relativa estabilidade para o indicador Campinas frente ao dado de semana passada, que foi de 56,14, e que chamou bastante atenção é o da soja. Aqui sim nós tivemos uma queda relevante de preços, indicador CPE Paranaguá no dia de ontem veio a 132,86, é uma queda relevante frente ao dado da semana anterior, né, a segunda-feira passada, que foi de 139,75, então uma queda aí de R$ 6,89. E se a gente traz para o interior, também foi observada, vai sair com mais detalhes no nosso fato agrícola, mas só para trazer, eu estava atualizando esses dados, e para Sorriso nós tivemos uma queda aí da casa de R$ 6,02 também, né, próximo a Paranaguá. Então a soja iniciou a semana cotada a 113,65 em Sorriso, no Mato Grosso. É uma queda também expressiva frente ao dado de semana passada, refletindo essa derrocada de preços de Chicago, né? Apesar do prêmio de exportação seguir firme, nós tivemos aí uma acomodação de dólar e tivemos esse cenário aí tanto para a precificação de Chicago quanto para os preços domésticos. Acho que é isso. Sem mais comentários, eu analisei aqui, abri a tela com os contratos futuros de boi gordo, mas não temos grandes alterações, né? Ontem tivemos uma movimentação, uma pequena valorização, hoje já recuando, né? O outubro na tela 243,85, mas analisando aqui, eles seguem bem lateralizados, né? Analisando o gráfico diário, encaixotados aí, basicamente na mesmo patamar de preços do meio de junho 24. Não sei se o Iago Exato, tem um comentário. exatamente. Eu acho que era só, acho que o que a gente já vem comentando isso há um tempo, né, sobre como está parado esse contrato para boi aí nos futuros. O mercado está esperando alguma coisa acontecer para tomar alguma posição mais clara. Pelo menos é isso que eu estou vendo agora. Então, sem mais adições, assim, eu acho que é isso mesmo. É isso, então.
A gente vai finalizando por aqui. Eu agradeço mais uma vez a todo mundo que nos ouve aí e continua compartilhando nosso conteúdo. E sempre que tiverem alguma adição, algum comentário, alguma dúvida, a gente está à disposição aqui para fazer um programa especial só respondendo essas dúvidas, tá, pessoal? Agradeço mais uma vez a todo mundo que nos escuta. Agradeço também a Stefan, Laurinha, Rodrigo. A gente vai ficando por aqui. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu, turma. Valeu, Boa turma. Valeu, semana. pessoal. Boa semana. Até mais.